grau que eu não consigo enxergar, né? Não sei se tu vai estar. Fica bem atento, está mexendo no celular. Bom, boa noite a todos então, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um curso hoje, então, né? Aqui do Centro de Estudo. Sobre esse semestre nós vamos falar sobre a doutrina social da igreja. Antes de começar a doutrina, essa introdução de hoje, vamos fazer uma pequena oração, então. Nos colocamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dedicar nossos estudos, nossa dedicação, vamos dedicar nosso estudo às almas do purgatório, né? E pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela interceda junto ao Espírito Santo, para que o Espírito da Verdade pouse sobre nós e nos dê sabedoria para ensinar e para aprender. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós temos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou começar lendo esse trechinho aqui do Evangelho, diz assim, ó: prega a palavra, insiste oportuna e no importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque, aqui está o importante, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade, orientar-se-ão para as fábulas. Tu, porém, se prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Bom, aqui já resumiu, na verdade, a doutrina social da igreja. E aqui resume a nossa vida. Pode ver o finalzinho, a última que me escreve. Apartarão, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e orientar-se-ão para as fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos. Cumpre você a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Ministério de cristão, né? Bom, quanto à doutrina social da igreja, então, hoje eu quero chegar na conclusão de que qual é o fim do homem, tá? Porque tudo tem que tender a esse fim do homem. Estou meio atrapalhado por causa do barulho. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber: o mundo é mau, o Paulo já disse. Não que o mundo seja mau por ele mesmo, mas ele é mau pelas ações dos homens que transformam o mundo em mau, né? O que é esse barulho que tá? É o teu? Não, parece que ele tá falando e tá replicando. Tá. Então assim, o mundo é mau, então, mas não pelo mundo ser mau em si mesmo, mas sim porque os atos humanos que transformam o mundo, a gente vive num mundo mau, né? Tá? Só que esse mundo mau é o mundo que nós estamos. E tudo vai se decidir conforme a maneira que nós passamos pelo mundo. Né? Conforme nós passamos pelo mundo. Então é isso que vai implicar, no final das contas, é isso que vai ter importância, né? E é isso que a igreja está preocupada. A igreja não está preocupada com as coisas do mundo, mas ela se preocupa enquanto nós, membros do corpo místico de Cristo, enquanto seres humanos, né? Feitos à imagem e semelhança de Deus, ela está preocupada conosco. Quer dizer, como que vocês vão passar, ou como que nós, enquanto corpo místico de Cristo, vamos passar por esse mundo que é mau, né? Como que nós vamos passar nesse mundo aqui se tem tantas fábulas, tem tanta gente que não busca a verdade,
afastado, né? Como que nós vamos fazer? Então a igreja, ela tenta, de um certo modo, nos ajudar através da doutrina social da igreja. Qual que é essa passagem? Acho que não... É Timóteo, 2 Timóteo... Está bem no início aqui. Aqui, ó. 2 Timóteo 4, né? Segunda carta de Timóteo 4, do 2 ao 5. Obrigado. Vamos fazer como que a cristandade, na época da cristandade, vamos tomar a cristandade, que é aquela sociedade que viveu na Idade Média ali, tá? Vamos tomar essa cristandade como a sociedade, como um modelo de sociedade perfeita, tá? Porque realmente ela, em termos de vida cristã, a igreja veio se aperfeiçoando, né, desde o início da nossa igreja, veio se aperfeiçoando até chegar na cristandade, né? Como que a cristandade via o mundo? Como que a cristandade se relacionava com o mundo? Né? Quando o homem da cristandade ele olhava para o céu, ele via que tinha uma ordem, existia uma ordem cósmica, né? Então ele via que estava tudo ordenado. O Sol está numa certa posição, a Terra está numa certa posição, nós estamos aqui na Terra, né? As estrelas, o firmamento, está tudo no seu lugar, tudo dentro de uma ordem, né? Por exemplo, o Sol ele está em cima e serve para iluminar e para aquecer a Terra, né? Agora imagine se o Sol estivesse embaixo da Terra, é como se tivesse uma vela embaixo da mesa. Para que serviria uma vela embaixo da mesa? Não serve para nada, né? Que dentro do Sol embaixo da Terra não ia iluminar nada, não ia aquecer nada, não ia ter fundamento. Mas tem uma ordem, existe uma razão, existe um porquê, existe alguém que ordena essa ordem, né? Então o homem da cristandade, ele sabia que no cosmos existe uma ordem e alguém poderoso, que é Deus, é o ordenador, o criador dessa ordem. Então aqui na Terra também deve existir uma ordem, né? E mais, nós enquanto homens, enquanto seres humanos, também temos alguma coisa a ver com esse cosmos. Por isso que todo mundo, acho que já ouviu falar que nós somos a imagem, mas nós somos como se fosse um microcosmos. Nesse sentido, entendeu? Não que dentro de nós tem uma estrela, tem um sol, tem uma galáxia, não é nesse sentido. É no sentido que existe dentro da gente uma ordem, né? E nós, enquanto vivemos em sociedade, tem que existir uma certa ordem. Assim como existe uma ordem cósmica, existe também na Terra uma ordem. Você pode explicar melhor essa questão de sermos imagem e semelhança do entendimento? A imagem de Deus? Isso. Tem vários caminhos para explicar isso aí, tá? Mas o que eu acho mais racional, mais lógico, é que Deus é dotado de intelecto e vontade. Certo? Sim. E nós também somos dotados de intelecto e vontade, né? Deus ele tem uma Inteligência. Tem uma inteligência, entendeu? Então, nós, de certa forma, nós temos a inteligência não de outro ser, só de Deus, né? E no momento que Deus se forma humano em Jesus, é a imagem dele. Daí só que nós não podemos só que nós não podemos inverter a ordem disso aí. Não é que Jesus Cristo veio à nossa semelhança. Não, já estava tudo planejado para Jesus Cristo, para nós sermos a semelhança do Redentor. Entendeu? Cronologicamente a gente veio antes. Mas na mente de Deus, Jesus foi planejado antes. Por quê? Porque sempre a causa final, primeiro ela está no intelecto, depois que ela está na ação. Por exemplo, tu vai perguntar assim, tu vai dizer assim, você está falando de estudo, né? Eu vou estudar. Tu vai estudar para alguma coisa, né? Para passar no vestibular. Então, essa ordem, essa causa final está primeiro no teu intelecto. No conhecer, está bem primeiro, né? No fazer, vem depois. Quer dizer, primeiro tu vai estudar para depois passar no vestibular. Mas o passar no vestibular tem que ser a primeira coisa que tu vai pensar. A meta, digamos assim. Isso, a meta, ou a que a gente chama de causa final, né? Filosoficamente falando. A causa final, ela é a primeira na ordem do intelecto. Quer dizer, o que eu vou fazer? Eu vou pescar.
Essa é a causa final. Vou pescar para pegar peixe. Quero pegar uns peixes. Então eu tenho que pescar. Então essa é a causa final. Vou pegar peixe. Então essa é a primeira coisa do meu intelecto. Mas na hora do fazer, ela é a última coisa. O pegar o peixe é a última coisa, né? Sim. Então para Deus também. E vou criar o homem à imagem e semelhança. Vou mandar Cristo aí, né? Para a redenção dos homens. Como que Cristo vai vir? Vai vir para o homem. Então vou criar o homem à imagem de Cristo. A imagem e semelhança porque a gente é filho. Então a gente tem que ser parecido com quem? Com o pai. Com o pai. Com a mãe, com o pai. Mas normalmente o que mais sim é porque ele é dotado de imagem. Depois tem um outro que a tradução chama assim, Deus tem o poder de criação, né? Deus cria do nada, só que nós também temos o poder de criação que quer, entre aspas, criar a nossa alma. Nós recebemos a alma de Deus dá a nossa alma, mas a alma que nós recebemos de Deus é como, não é isso, mas é como se fosse, o pessoal diz assim, que fosse um papel em branco, que através da nossa conduta, das nossas ações, nós vamos preenchendo a nossa alma. Uns vai preenchendo só com sujeira, outros vai preenchendo com santificação, entendeu? Então nós também temos esse poder de criação, de criar quem nós seremos quando morrermos. Aí é mais profundo, né? E também nós mesmos entra nisso, biologicamente? Não. Não? Não, tu não consegue se criar. Não, criar um filho, no caso. Concepção. Mais ou menos, não seria bem isso. Não seria bem isso. Porque daí você poderia dizer que o cachorro também é mais de Deus, porque ele consegue criar um cachorrinho. É verdade. Voltando então, mas é mais ou menos isso aí, a partir daí depois consegue desenvolver. Então a cristandade olhava para o cosmos e já se enxergava em si também alguma imagem, semelhança disso aí, um microcosmos, né? Chegava alguma coisa que tem aqui, lá em cima e aqui embaixo na Terra também tem alguma coisa que é parecida, tem alguma relação, né? Se Deus é o ordenador do cosmos, e aqui na Terra nós somos um microcosmo, Deus é um microcosmo, tem que ter alguém que ordena esse microcosmos. E tem que ter alguém que me ordena aqui na Terra. Né? Que é exatamente alguém constituído por Deus, ou que Deus legitime para coordenar a nossa sociedade. Ou para que eu possa, eu também, me ajude a eu me ordenar. Certo? Primeira coisa, no plano espiritual, tem o Papa. Então o Papa é o nosso, do ponto de vista da igreja, é o nosso ordenador, ele que é o cabeça. Certo? Mas no plano social, que é o que nos interessa, existe um ordenador naquele mundo, que é o governo, que é o rei, o príncipe, que é quem você quiser. Quem você quiser não, alguém que esteja governando. Na época eles falavam em príncipe, né? Lá na cristandade tinha o rei, o príncipe, né? Porque é professor de história. Então eles sabiam que existe, então, aqui na Terra tem alguém que é representante de Deus. Tem alguém que não tem poder divino, mas tem um poder legítimo ou legitimado por Deus. Né? Então essa pessoa, esse rei, esse príncipe, ele tinha a função, então, de manter essa ordem. Ordem da sociedade. Né? E esses súditos, essas pessoas que não estavam, então elas tinham também a consciência de que se Deus ordena e Deus tem um representante na Terra que ordena, então nós temos a obrigação de respeitar e obedecer o nosso representante legal. Por quê? Porque esse representante legal, ele é um representante divino na Terra. Ele tem legitimidade. E a gente também é criatura desse, que nem a estrela, que nem somos todos criaturas de Deus. Então eu não posso não seguir a ordem. Eu tenho que seguir a ordem porque eu sou da natureza. Exato, a natureza tem uma ordem. Então eu não estou separado da estrela, da lua. Então eu tenho que ter ciclos, eu tenho que ter todo um... E isso aí não é só na idade pós-cristã, isso aí não é, a gente observa assim, que não é só na cristandade, a cidade chegou à perfeição. Isso se dava lá no Egito, por exemplo, antes de Cristo. Né? Por exemplo, lá, o faraó, ele acordava de manhã e tinha alguns rituais, não tinha nada a ver com Cristo, mas ele tinha um ritual
porque ele olhava para o céu e dizia, existe uma ordem, existe, eu sou representante, eu tenho poder. Só que ele dizia que ele tinha um poder divino, não é assim? Ele era alguém que Deus colocou ali, então ele tinha um poder divino de Deus, né? Ele era como se fosse um Deus aqui na terra. Né? Então o faraó ele fazia vários rituais durante o dia, porque se ele não fizesse, ele sabia que quebrava a ordem, e quebrando a ordem dava problema. Entendeu? Então essa relação de não podemos quebrar a ordem, tem um ordenador, e eu sou ordenador divino aqui na terra, então eu tenho alguns rituais para fazer, porque se eu não fizer, quebra a ordem. Isso não era só no cristianismo, na Idade Média, isso também existia em tempos muito antigos, né? Inclusive principalmente no Egito. Né? Então a cristandade tinha bem essa noção dessa ordem. E como que... E também se sabia na cristandade que então existia que o reino de Deus começa aqui na terra. Tinha pessoas que pensavam que o reino de Deus começa depois da morte. Então, eu estou aqui na minha vida civil, mundana, não tem nada a ver com o reino de Deus isso aqui. O reino de Deus vai começar se eu me salvar, o que é errado. O reino de Deus já começa aqui na terra. Ele começa quando a gente recebe o batismo. Né? Quando a gente cai no caminho da perfeição, que a gente falou na aula passada, né? Então o que é? Quando é que começa a minha perfeição? Quando eu receber o batismo, que eu recebo a graça santificante, que eu recebo os dons do Espírito Santo e as virtudes infusas. Então ali eu entro no reino de Deus. Então o reino de Deus já está aqui, nós já estamos no reino de Deus. O corpo místico de Cristo. Isso, fazemos parte do corpo místico de Cristo. Né? Em outras palavras, né? Então quando eu recebo o batismo, implica uma mudança ontológica para mim, na verdade. Nós nos formamos um outro ser. Nós deixamos de ser aquele ser natural, filho de Deus por natureza, como é um cachorro, como é uma estrela, e passamos a ser filho da graça agora, né? Filho espiritual. Então temos muitas benesses, né? Entramos no reino de Deus, fazemos parte do corpo místico de Cristo, temos a graça santificante, somos filhos de Maria, toda aquela implicação que existe só pelo batismo. Né? Então eles sabiam que o reino de Deus já começava aqui na terra. Né? E não erravam dizendo que o reino de Deus começa só depois da morte. E pior ainda, eles não erravam dizendo que o reino de Deus é só aqui na terra. Né? Coisa que hoje em dia a gente percebe muito, porque às vezes tem pessoas que acham que o reino de Deus é aqui na terra. Querem fazer o reino de Deus, quer dizer, fazer a perfeição aqui na terra. Pega o socialismo, por exemplo. Fazer o reino aqui na terra, só que sem Deus. Mas a perfeição, o reino, o paraíso é aqui na terra. Só que daí sem Deus, que é um erro brutal. Então eles têm essa consciência que o reino de Deus já começa aqui. Eu estou indo para gente chegar nos princípios para a gente. Está claro, está bem claro. Estou amarrando. Né? Então isso é uma coisa importante. Qual que é a finalidade do homem aqui na Terra? Sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista só da razão. Esqueça a revelação agora. Vamos pensar que não existe a revelação, mas vai entrar daqui um pouco. Como é que é o homem naturalmente, aquele homem grego lá antes de Cristo, lá Platão, Sócrates, Aristóteles, os pré-socráticos, sei lá, qualquer homem antes de Cristo e agora, e depois, qual é o objetivo último do homem? Felicidade, como a Janine. É buscar a felicidade, né? É buscar a felicidade. O que nos interessa agora é saber o que é a felicidade. Contentar-se em todos os aspectos, ou pelo menos não opor-se a todos os aspectos da vida ali, civil, como tu falou. Não, tudo bem, isso pode ser mas não especificar lá o que é a felicidade. Ou melhor, sempre poder dizer, quais são as características daquilo que a felicidade é a vontade, não é um estado. A felicidade, ela vai ver que não é um estado. A felicidade, ela é uma conquista da vontade, a vontade que busca a felicidade. O que é a felicidade? A felicidade é um bem. É um bem-estar físico. Não é um bem-estar, é um bem. Tu vai ver que não é isso. É um bem. É um bem que a vontade busca. Sabe? O intelecto busca. Sim.
né? É um bem que o intelecto busca. Sim. Como que é esse bem para eu dizer assim, ó, esse é o fim último do homem? Se fosse a droga, seria um mal. Não, seria um bem também, mas vai ver que não é um bem. Ah, também. Não é bem e mal. Não. Bem. É que tem bens que estão deslocados. Entendi. Qual é aquele objeto que a vontade busca e quando ela chega, que ela toma posse, digamos assim, ela repousa? Você não precisa mais nada além disso. Por exemplo, se eu quiser ir no jogo de futebol, eu vou no jogo do meu time, minha causa final, ir no jogo do time. Isso pode ser a causa final minha? Não pode. Por quê? Porque eu vou no jogo para ver o que ganhar. Então, a felicidade, que é aquele bem supremo, aquele bem máximo, o bem perfeito, ele não pode ser algo que leve a um outro bem, porque daí não seria o bem final, ele seria o bem intermediário, entendeu? Vocês vão entender agora. Mas não, a gente não enxerga a felicidade, né? Então, como conceituar ela? Não, calma. Vamos ver primeiro o que é esse bem. Não, eu tô só provocando. Satisfação. Então esse bem tem que ser o bem final, é a causa final. Depois que tu atingiu aquilo ali, não pode ser mais. Não pode ter uma coisa que aquilo vai acarretar uma outra coisa, entendeu? Então, por exemplo, porque pode ser o dinheiro, por exemplo, o bem, a causa final do homem, pode ser o dinheiro, a riqueza? Pode? Não pode. Não, causa final. Falando assim, causa final. O bem supremo. Pra ter as coisas. Pode ser, a riqueza pode ser um bem, como um bem supremo. É um meio. Aquilo que causa a felicidade, que o homem adquirindo ele repousa. É o que ele proporciona. Não pode ser a riqueza. Por quê? Por que você quer ganhar dinheiro? Não é por ganhar dinheiro por si só para acumular dinheiro. Quer acumular dinheiro para ter segurança, ter poder, comprar um carro, uma casa, dar estudo para os filhos. Então, tu vê que a riqueza não pode ser um bem por si. Isso aí é um pensamento que vai além mesmo. Não, pode ser, por exemplo, o bem final seria o dinheiro. Pode ser, por exemplo, o sexo. Não pode, porque aquilo ali é para ter filho, né? O prazer. Aquilo ali, que é o teu, eu acho que nós estamos dizendo que poderia ser um bem, não é porque aquilo ali tem um outro que vem depois, né? Então é ter filho. Mas ele tem filho para quê? Sempre vai ter. No céu. Não, eu quero ter um filho para construir uma família. Né? Eu quero ter um filho para construir uma família. Então é construir uma família. Para me cuidar da família ali. Só que daí o que vai acontecer nessa aí? Tu tá certo, o raciocínio tá certo. Só que daí o que vai acontecer? E depois? Se eu fazer aqui na história, eu vou dizer o seguinte: não existe causa final ao infinito. Você não pode ir ao infinito. Sim. Tu tem sempre que chegar numa hora, tu tem que parar, entendeu? Quando eu não dissociava Deus do tempo terreno, eu ficava nisso com Deus. Mas se Deus criou, quem criou Deus? Quem criou, entendeu? Mas aí não faz sentido aqui, não tem tempo. É porque aí tu tá querendo chegar à causa infinita. A razão não chega. Existe causa infinita. Hoje eu compreendo, a razão não chega a isso. Também, uma das explicações é que você não pode chegar à causa final infinitamente. E se uma hora tu tem que parar, entendeu? É uma dúvida como nos jogos. Porque senão tu vai sempre partir do princípio que Deus é a causa de tudo e Deus é o final de tudo. Só que daí você não conhece quase nada. Só conhece que Deus é a causa de tudo e Deus é o final de tudo. Não tá errado. Mas tu nunca vai saber as coisas. Por exemplo assim, por que chove? Porque Deus quer e é um bem que é para, sei lá, para as plantas. Eu gosto daquilo do Padre Óbvios. Deus é amor. Quando eu estou muito confusa com Deus eu penso, não, mas é o amor. Tá. Você volta pro Padre Óbvios. Então, esse bem primeiro, então tem que ser causa final, certo? Tem que ser perfeito em si mesmo. Né? Tem que ter a perfeição em si mesmo, não em outra. O dinheiro não é perfeito em si mesmo, porque vai ter outro bem. Sim. Esse bem tem que ser algo descoberto só pela inteligência do homem. Por isso que, por exemplo, tudo que outros seres podem alcançar não pode ser objeto da felicidade do homem. A felicidade plena do homem. Por exemplo, a felicidade plena não pode ser comida, comer. Não, porque os cachorros também comem. Por um prazer, tem né? umas virtudes, tipo humildade. Isso é outra coisa. Daí isso aí nada a ver. Não, tem tudo a ver, mas não é o que vai. Por exemplo,
o coito. Também não pode, né? Não é a causa final, né? Crescer, se desenvolver, a causa final do homem a felicidade do homem está em se tornar adulto ou velho. Bom, daí o cachorro, as plantas, a árvore também, né? Não pode ser tem que ser alguma coisa que só a inteligência do homem alcance. O bom, ser bom. O importante é ser bom. Ser bom para quê? Bom para todos, para si. Sim, mas tu não diz assim, a felicidade do homem está em ser bom. Ser bom em si mesmo ou ser bom para as outras pessoas ou para a Para si sociedade? mesmo e para os outros. Então já não é fim, não é o fim. Se é para os outros, já Eu vou não é ter o que fim. sair. Se é para algum fim da sociedade, não é mais, entendeu? Não pode ser o fim último. O fim último do homem Gratidão, céu. mas não no plano que você está falando. É o outro fim, mas não é. Não, é a vida eterna, na verdade, né? Não, mas sob consta nos vícios da razão, tá. sem considerar a revelação. Não está cada um no seu lugar. O fim último do homem é contemplar a verdade. Podia ser sem O bem supremo que a vontade busca é a verdade. A hora que ela descobre a verdade, o intelecto repousa, não precisa mais além. Por exemplo, eu quero saber assim, por que a Janine está saindo da aula agora? A sabedoria, isso aí é contemplar. Isso. Ela está saindo, não. Ela está saindo, porque eu digo assim, por que ela está saindo da aula esse horário? É para pegar o filho dela. Eu descobri a verdade, entendeu? Qual foi a causa morte do Joãozinho? Tomou um tiro no peito. Bom, não precisa saber, não tem mais o que eu saber, porque eu já resolvi a verdade. Qual era a causa morte? Agora, claro, se você assim, tá, mas quem deu o tiro? Bom, daí já é outra pergunta, daí. Aí já é outra verdade. Se dizer, quem deu o tiro no Joãozinho? Foi o Pedro. Pronto. A minha vontade de saber aquele bem já repousou. Não precisa saber mais. Não é assim? Então, por isso que a causa final do homem, aqui na Terra, primeiro, buscar a verdade. Mas isso ainda não é a contemplar a verdade. Porque buscar a verdade você não achou a verdade. Você só vai completar aquilo que você toma posse. Né? E daí sim, a hora que toma posse da verdade, aí você consegue contemplá-la. O que é contemplá-la? É olhá-la. Né? Só que não basta, só que para você contemplar a verdade, você precisa de um outro negocinho. Só quem contempla a verdade são os sábios. Mas eu botei silencioso, Leonardo. Eu não sei por que está tocando, eu não entendi. Então, diz para te tocar, atende. Colega, meu, essa pra mim. Mas eu botei silencioso. Sim, mas atende, desliga. Só consegue contemplar a verdade, que é o fim último do homem na Terra. Não. Quem é sábio? Quem é sábio? Que ordena todas as coisas. Exatamente. Sábio é aquele que ordena todas as coisas. Que consegue ordenar as coisas pelas causas. Fecha a porta ali. Então, sábio é aquele que ordena as coisas pelas causas. Você só conhece uma coisa se você sabe a causa da coisa. Entendeu? Você olhar a terra está molhada, mas se tu não sabe a causa, tu não conhece. A terra está molhada pela água que choveu, pela chuva que caiu. Entendeu? Então, o fim último do homem, sob o ponto de vista do intelecto, é contemplar a verdade, ordenando, a partir da sabedoria, as coisas. Na cristandade, essa ordem social que existia, né, esse governo temporal que existia, esse braço temporal que existia, ele tinha por finalidade proporcionar ao homem que o homem tivesse condições de contemplar a verdade. Certo? Só que na cristandade existia um outro braço, que era o braço espiritual, que era a igreja. Ajudava a ordenar isso. Então a igreja era a portadora dessa verdade. Onde está a verdade? Está na igreja, que é o próprio corpo de Cristo. Cristo disse, eu sou a verdade. Falou isso. Então, existia a igreja que era a portadora da verdade. O Estado fazia o quê? Protegia a igreja
proteger a igreja e dar oportunidade para as pessoas contemplar a verdade que estava na igreja. Então, tu vê que essa sociedade, ela tinha uma ordem muito bem estabelecida e as coisas funcionavam, sob o ponto de vista desse humanismo integral que eles chamam atualmente, que o Jacques Maritain chamou de humanismo integral, e aí tu vai ver no Copêndio, está toda a ordem do humanismo integral, o homem todo e todo homem. Só que eles nunca dizem bem o que é isso. Então o humanismo integral, do ponto de vista da cristão, então, é esse homem que tem a verdade na igreja e tem a garantia do Estado para que ele possa contemplar essa verdade. Então o fim do Estado, do governo do Estado, do ponto de vista político, social, econômico, de diversão, de ensino, o fim último de tudo isso aí. É proporcionar que o homem consiga contemplar a verdade. Certo? Tudo que quebra essa ordem está errado. Entendeu? O fim último do homem qualquer não está na comida, não está no esporte, não está no dinheiro, não está no sexo, não está nos bens, nos terrenos. Por que tu quer ter um carro? Não quer ter um carro porque não tem um carro. Quer ter um carro para te levar para algum lugar, para você viajar, para você... Então tu vê que o carro não é o fim. Né? Por que tu quer ter apartamentos? Tudo isso não pode ser a causa final do homem. A felicidade do homem não está nisso. Pode repetir só a questão do Estado, a finalidade dele? Por favor. O Estado tem por fim proteger a igreja, proteger o braço espiritual, de dois braços. Temporal e espiritual. Então, o braço temporal protege o espiritual e dá meios para que o ser humano, o homem, o indivíduo, os seus súditos, contemplem a verdade que está no braço espiritual. Então, qual é a função do Estado? O Estado não tem por fim ele mesmo. Ele tem por fim proporcionar que proteger a igreja e proporcionar que o homem você a verdade, busque a verdade e contemple a verdade. Isso no Estado de antigamente, né? Isso na cristandade. Não chegar lá. A igreja não tem uma doutrina social da igreja, porque ela está na cristandade agora e está tudo certo, né? Quando a gente anda no campo da revelação, aí tem um outro fim. Esse fim é o fim terreno do homem. Qual é o fim terreno do homem? É ser feliz. Mas ser feliz implica em quê? Pôr a felicidade aonde? Na contemplação da verdade. Né? Através da sabedoria, da ordenação das coisas. Né? Só que tem um outro fim, que aí entra a revelação. Aí que sim, aí é o fim, outro fim, que é o outro fim, o último, digamos assim, sob o ponto de vista da revelação, que é a salvação da alma. Então o Estado, enquanto Estado, então, através já que existe uma ordem cósmica, existe uma ordem aqui, então o Estado, através da sua autoridade máxima, que é o rei, o Estado, né? Então tem a autoridade máxima do Estado, que é o rei, o príncipe, ou o presidente. Tem a autoridade máxima, que é o Papa, no braço espiritual, né? Então esse Estado, esse rei, esse Estado, ele tem que proteger o braço espiritual, que se preocupa com a salvação das almas e com a proteção da verdade. Esse Estado, então, ele se ordena a proteger a igreja e dá condições do homem para quê? Para que contemple a verdade e salve a sua alma. Entendeu? Então, sob o ponto de vista espiritual, o fim do homem é o que quer? Salvar a própria alma. E sob o ponto de vista terreno, o fim do homem é contemplar a verdade, através da sabedoria. Certo? Isso na cristandade. Na cristandade, o que acontecia? Era um poder teocêntrico. Se Deus estava no centro e o homem, a imagem e semelhança, estava no centro também. E as coisas deviam girar em torno do homem. Né? Mas tendo Deus como centro. Então,
o homem era protegido, o homem individual, eu, você, ele, éramos protegidos pelo Estado, que nos dava condição, então, de chegarmos ao nosso fim, contemplar a verdade e salvar a nossa alma. Certo? Né? Como que é o mundo de hoje? Se antes existia, então, um sistema da cristandade teocêntrico, com o humanismo é século quanto lá? Século XII, XIII, né? 13, Não, 14. 14, 1300 e pouco. 14. Né? Com a renascença italiana, com aquele humanismo, as pessoas começaram a, já no final da cristandade ali, século XIV, que a Revolução Protestante foi em 1514, né? 1517, a Revolução Protestante. Um pouco antes ali veio a Renascença, 100 anos antes veio a Renascença, né? O homem da Renascença, ele começou a querer usar muito a razão. Então ele começou a querer fazer com que ele chegasse tudo através da própria razão dele. E ele seria um homem agora que ele está no centro do universo. Ele é o centro, não mais Deus, mas ele é o centro porque ele é a imagem desse Deus. Vê o perigo que é isso aí, né? Então, se eu sou a imagem de Deus, eu tenho a minha razão, então eu tenho o poder de me autodeterminar, determinar aquilo que eu quero e determinar aquilo que é a verdade também, né? Então, gera-se um humanismo antropocêntrico. Antes existia um humanismo teocêntrico. Agora existe um humanismo antropocêntrico, né? E mais, eu não preciso, se eu tenho razão, o intelecto, e através do intelecto eu consigo contemplar, consigo buscar a verdade, e eu consigo por mim mesmo. Então eu não preciso de nenhuma autoridade mais para me... Quem entendeu bem, talvez acho que o primeiro grande filósofo para entender essa questão da busca da verdade, contemplar a verdade, foi Sócrates, né? Sim. Tanto é que esses caras... Sim, isso começa ali, né? Sócrates. Aí porque até o nome Idade Média, ele já é um nome pejorativo, né? Não é adequado. Adequado seria a cristandade, de fato. Sim. Por quê? Por causa que esses caras, Petrarca, Michel de Montaigne, que foram os primeiros ali, eles falavam que existia um período do meio, que seria entre eles e a antiguidade. Isso, Tanto é que eles começam a... Porque o humanismo antropocêntrico, esse da Renascença, é um retorno à antiguidade. Aí eles começam a valorizar Sócrates, né? Eles começam a valorizar ali os helenistas, né? Então, os estoicos. Os estoicos, principalmente, né? Eles começam a valorizar. Mas de qualquer maneira, então, eles querem pôr o homem como centro, e um homem que ele é tão poderoso que ele não precisa de uma autoridade para desenvolver o seu intelecto. Ele não precisa nem entrar de governamental, nem do príncipe mais, né? E nem da igreja mais. Então, por isso que a cristandade começa a se deteriorar, né? E começa a mudar a ordem das coisas. Então, agora, o que acontece? Então, tem um homem. Então, e o fim do homem, a causa final do homem, a felicidade do homem começa a mudar do lugar, começa a pôr em bens que não é o bem da verdade, sim o bem. Aí começam as ideologias, por exemplo, o socialismo, põe bens na luta de classe, põe bem na economia, né? Augusto Conte, então aí no positivismo, começar o bem final do homem é a técnica, a tecnologia, a ciência, né? Tem muita gente que acha que a religião no mundo é a ciência, né? Aquilo que a ciência diz, pronto, acabou. A própria direita, tem muita gente da direita que coloca o liberalismo econômico, né, como finalidade também. Sim, né? Exatamente. Né? Então, se antes o Estado ele protegia a igreja e dava condições para o homem adquirir o fim dele, que era contemplar a verdade, salvar a sua alma, agora isso inverte. É o Estado, né, moderno, e é o que nós vivemos hoje, é o Estado que é o fim. Então, o Estado, atualmente, pega esse homem e faz ele olhar como fim o Estado mesmo.
próprio Estado, né? Então, o negócio hoje é formar o quê? Bons cidadãos. Bons cidadãos. Né? Bons cidadãos. Para que bom cidadão? O que é um bom cidadão? Bom cidadão é aquela pessoa que vai servir muito bem o Estado. Também? Né? Então o Estado olha para ele mesmo e diz assim, o que eu preciso? Eu preciso de engenheiros. Então vamos formar engenheiros. Então vamos dar educação para todos. Por quê? Porque a gente precisa de muitos engenheiros, a gente precisa de muitos médicos, de muitas enfermeiras, a gente precisa de muitos professores. Entendeu? E a educação, né? A educação não tem mais como... A educação também lá na cidade tinha como fim o quê? Contemplar, fazer com que as pessoas contemplassem a verdade e buscassem a salvação da alma. Hoje em dia não. Hoje em dia a finalidade da educação é promover cidadãos para servir ao Estado. Né? Para servir ao Estado. Então por isso que, se antigamente nós tínhamos uma educação clássica que tinha por finalidade salvar a alma e contemplar a verdade, agora nós temos uma educação sócio-construtivista, que visa que essas pessoas, essas crianças, esses adultos, sejam educados não para a virtude, mas para serem bons cidadãos e servir o Estado. Como é que você serve bem o Estado? Quando você aceita docilmente, não a verdade do Espírito Santo, mas a lei do Estado. E até um outro ponto também é o seguinte, se a gente for parar para pensar hoje, uma expressão de praxe que a gente utiliza é vive o momento. É uma outra realidade de felicidade. Né? Além de toda essa realidade social, mas a realidade muitas vezes do hedonismo, do prazer, então vive o momento. Eu ia até falar sobre isso, que ficou uma dúvida. Parece que o povo hoje em dia de fato está muito hedonista, né? E isso não é uma busca pela verdade, porque o prazer não é uma busca pela verdade. Quem sim, as pessoas estão sedentas por buscar a verdade, só que põe o bem, só que a vontade, ela põe, a vontade se direciona não para o bem supremo, mas para um bem terreno, um bem momentâneo, que dê felicidade momentânea. Prazer. Né? De prazer, porque a felicidade, aquela que é a verdade, ela é uma felicidade perene, é uma felicidade eterna. A hora que você descobre uma verdade, que a verdade é para sempre, ela não deixa de ser verdade amanhã e depois da manhã, ela é para sempre. Entendeu? Elas não se aprisionam, esse fato de se aprisionarem seria uma barreira contra a busca da verdade, não sei. Se aprisionarem como? Na busca pelo prazer. Sim, o prazer. Isso. Porque o prazer... E aí eles perderam essa função do... Porque o prazer tu tem naquele momento, né? Só que a tendência da pessoa é sempre eternizar a verdade. Por isso as pessoas buscam prazer de novo. Tem o prazer, acaba. Só que como a gente tem uma tendência de eternidade, a gente tenta fazer com que aquele prazer se eternize. Então está sempre repetindo o mesmo prazer. Tentando repetir. Então, se você põe o teu prazer, por exemplo, na bebida alcoólica, está sempre bebendo. Por quê? Você quer eternizar aquele prazer. Ou tu põe o prazer, por exemplo, sei lá, no chocolate. Ou no comprar bens, ou sei lá, o que tu quiser. Certo mesmo. Então transforma o prazer na maior verdade para... Exato. Na tentativa de pegar aquela verdade, na tentativa de buscar aquela verdade que você repousa o teu espírito. Como é a maneira de você pegar um prazer temporal e repousar o espírito? É fazer com que ele se repita o tempo inteiro. E aí o que acontece? As pessoas não querem a verdade e criam a igreja de casa. A igreja, não preciso da igreja, eu faço o meu direto. Também. É uma outra consequência de tudo isso. Na verdade, o que aconteceu, acho que foi o deslocamento da verdade. E bizarramente isso aconteceu dentro da igreja. Se a gente pegar na filosofia da linguagem que estávamos conversando antes, quem conhece Guilherme de Ockham, na Vale de Ockham e tal, o que criou o nominalismo, aquela história da substância do nome e tal, que influenciou depois caras tipo Descartes, idealismo alemão lá, Kant, talvez até Marx também, de que antes a verdade estava centrada em Cristo e depois a verdade passou a ser relativa. E essa verdade
não tem algo sólido entre um ser humano e outro, assim. Ela é verdade para cada um. Então tirou o centro de Cristo e deixou a verdade totalmente aleatória, assim, conforme a história de cada um. Sim, a verdade virou um conceito, né? A verdade virou um conceito, não virou uma pessoa, porque a verdade é uma pessoa, né? Então eu acho que quem fica assim ofuscado pelo prazer, ele perde a capacidade de buscar realmente a verdadeira verdade, assim, né? Porque você buscar a verdade é um hábito, a verdade é um hábito. Quando você busca a verdade numa outra coisa, você quer que aquilo se repita, isso é um vício. Tu direciona a tua vontade para tu direciona a tua vontade para aquilo que não é verdade perene. Comer chocolate não é uma infelicidade, é uma felicidade, porém temporal e transitório. Esse não pode ser teu fim. O fim último do homem não pode ser buscar essa felicidade terrena. Você comer um bom churrasco, uma picanha, é uma felicidade, mas não pode ser a minha felicidade última. Aquela que eu busco como fim mesmo, entendeu? Porque a felicidade não está... A felicidade, essa que a gente está falando, que é a busca da verdade, não é conseguida pelos sentidos, é conseguida pelo intelecto. Se a felicidade é conseguida pelos sentidos, bom, aí tu está se comportando como um animal. E pela sensibilidade tu ganha conforme se aproxima de Deus, né? Pela graça, assim. E com a sensibilidade, que tu realmente aquilo é a verdade mais não é sensibilidade, é intelecto. Sensibilidade é sensibilidade sensível. Sensibilidade é sensível. Tato, visão, audição, paladar. Não, quer dizer no sentido de você entender no coração. Tá, mas aí não é sensibilidade, daí é intelecto, é inteligência. Eu acho que ele está querendo dizer outra coisa. Eu sei o que ele está querendo dizer, só que ele está usando o termo errado, entendeu? Não, eu quis dizer assim, conforme você se espiritualiza, essas verdades assim, que não são da terra, sobrenaturais, reveladas por Deus, elas vão ficando naturais no teu coração, você não precisa tanto até do intelecto, eu acho, para conseguir ter como verdade. Sim, isso daí é uma... Isso, tá, sim. essa sensibilidade. Mas aí isso... Não no sentido, mas sim. sobrenatural. Só que tem que diferenciar bem aquilo que eu falei antes. Esqueça a revelação. Nós estamos falando do fim último do homem enquanto terreno, enquanto animal racional, entendeu? Esse é um fim último. Quando você vai para a revelação e pelas verdades de fé, você não precisa de intelecto. Porque nós estamos falando de uma outra esfera, muito superior ali. Entendeu? Quando tu está falando da parte mística lá, quando tu está na via unitiva lá, no São João da Cruz, uma Santa Teresinha, no Menino Jesus, uma Santa Teresa de Siena, elas não estão no âmbito do terreno aqui. Elas estão no âmbito do sobrenatural já. É outra coisa. Entendeu? A verdade é essa, que a vontade se direciona, é só do ponto de vista da razão que eu estou falando. Porque o outro fim, aí é o fim em relação ao Evangelho, em relação à revelação. Entendeu? Sim. Que é um fim muito superior. Nós temos que ter essas duas. Para nós sermos felizes, para nós sermos um homem integral, que a igreja vai falar, que o São Conselho Vaticano II vai falar, nós temos um homem integral, nós temos que ter, aqui nós, enquanto aqui na Terra, não esquecemos, nós temos que nos ver na Terra, o reino de Deus está aqui na Terra. Nós temos que direcionar a nossa vida para buscar e contemplar a verdade. E nós temos que usar o nosso intelecto como sábio, ordenando as coisas, né? Sabendo as causas das coisas e saber qual é a causa final. Então, através do nosso intelecto, da sabedoria, nós vamos buscar a causa final, que é sempre a verdade. Nós temos que buscar a verdade. Qual a verdade? A mínima que seja. E confessar, isso é a verdade. Né? Então é o método de confissão de Santo Agostinho. Eu vejo a verdade, eu cheguei na verdade, eu tenho que confessar, isso é verdade. Verdade mínima, verdade da tua vida, lá na tua casa, com a tua mãe, com os teus familiares, com o teu emprego, com o teu estudo. Verdade mínima. Essa verdade mínima já é participante da verdade que é Jesus Cristo. Entendeu? Isso consegue com o teu intelecto. Agora, depois tem a parte da revelação. A revelação já vem mastigadinho para ti. Só precisa acreditar que existe o reino de Deus, não precisa ter intelecto para acreditar no reino de Deus. Tu acredita porque Jesus Cristo diz que existe o reino de Deus. Jesus Cristo, você não precisa usar teu intelecto para dizer que lá na hóstia consagrada é o corpo de Cristo. Você não precisa usar teu intelecto. Você simplesmente diz, tá bem, eu aceito, você humilde. Não é isso?
Você não precisa acreditar, você não precisa usar o teu intelecto para dizer que você ir lá no paz, paga, eu fiz essa merda aqui, agora estou arrependido e vem confessar. Você não precisa usar o intelecto para dizer que o pago está abençoando, está perdoando os pecados em nome de Jesus Cristo. Tu viu a diferença que é? Sim. É naquela época que não tinha estudo ali. Não tem esse... Existem dois planos, eu quero dizer para você, existem esses dois planos. O plano do intelecto, se nós somos um homem integral, nós somos tomados de corpo e de alma. Em relação à nossa alma, é a salvação da alma. Em relação ao nosso corpo, nosso cérebro, nossa mente, nós temos que contemplar a verdade, usando o intelecto, que também é uma parte da alma, mas não é separado do corpo. Não existe o homem só alma e nem o homem só corpo. Certo? Eu até tinha uma relação para fazer assim com a psicologia, mas não quero tomar tempo ainda. Não, pode fazer, não tem tempo, eu já perdi, não terminei, não tem mais. Eu falei, não terminei mais. Eu citei uns filósofos, não sei se eu não conheço. Tem um filósofo que é do nominalismo, que é muito importante para nós católicos, que inclusive foi um dos responsáveis pela Imaculada Conceição, né, pelo dogma, que são Duns Scotus. Duns Scotus era um nominalista. Ele batia de frente com Santo Tomás de Aquino. Mas sobre essa questão de racionalismo que eu falei, sim, é que só para quem não conhece muito assim da filosofia, é como se a verdade ela não fosse acessível ao homem. Ela tem uma barreira que é os nossos sentidos, o nosso entendimento e tal. Então, eu sei que aquilo ali é uma cadeira porque na minha mente eu projetei que aquilo ali é uma cadeira conforme uma construção histórica, digamos assim. Pegar na psicologia, na psicanálise, na verdade, com Lacan, a realidade nunca é levada ao extremo, esse racionalismo, nunca vai ser acessível para um homem normal, digamos assim. Eu sei que essa cadeira porque eu conceituei isso com significados, então o meu raciocínio lógico é um engendramento, digamos, é uma amarração de vários conceitos que me levam a entender que isso é uma cadeira branca de plástico. Mas eu não... A realidade dela é inominável, digamos assim. Eu só apreendo que é uma cadeira na minha razão. Eu tinha um seminário que, se não me engano, era Saber, Verdade e Gozo. É bem o que tu estava começando a falar na aula. Que o objeto de desejo do ser humano, ele chamava de objeto A. É algo inacessível, aí entra naquele paradoxo ali que não pode ter, o fim ele não pode ser infinito, né? A finalidade. Mas ele dizia que o objeto de desejo do homem também era inominável, é invisível e muda conforme a história também, conforme a experiência, conforme o tempo. Então tudo pode ser objeto de desejo na medida que eu me satisfaço com alguma coisa. Mas aquilo ali não se esgota. Eu sigo desejando, seja aquilo ou outra coisa. Então imagina o que é a verdade para um cara desse. A verdade ela é totalmente algo construído e impalpável, né? A não ser no gozo pleno que ele falava, como é psicanálise, então, enfim, esses termos. A gente iria ter a satisfação total e plena do nosso desejo na morte. Seria o gozo pleno, assim. Se a gente for associar um pouco com Jesus, ele se coloca como o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então, digamos que, fazendo um link da psicanálise de Lacan com Jesus, o que é a verdade? A verdade está em Jesus ali. É uma pessoa. E, de fato, a morte é uma satisfação plena, porque daí eu vou para outro lado lá que a coisa, né, vai se resolver de fato. O próprio satanismo tem isso aí com a lei de Telema e tal, aquela frase essa bolsa subiu, tudo que está embaixo, digamos, assim é embaixo como é em cima. O que a gente faz aqui repercute diretamente em outra dimensão, né? Então, enfim, era essa situação. Não sei se eu me enrolei muito, falei muito difícil aqui, muito rápido. Deu pra ver. Não deixa de ser meio doido. É uma doideira, mas bom, aí, claro, ele pega a explicação, tu leu
filósofos mais modernos aí, daí tu vai ler Santo Tomás de Aquino, por exemplo, aí tu vê que então, o que ele falou não faz muito sentido, tu vê que fica muito embrulhado, né? Agora pega o Santo Tomás de Aquino, isso eu falei para vocês ler Santo Tomás de Aquino, fica mais claro, fica muito mais fácil, né? Não, e esses caras modernos, eles não têm o menor resquício de nada religioso dentro da teoria. Tu vê que é uma coisa complicada, você não diz, mas tá aí. Não, eles tu pega o Santo Tomás de Aquino, não, Santo Tomás de Aquino diz assim, ó, Santo Tomás de Aquino, qual é o fim, ele diz assim, ó, a finalidade do homem, o fim último, né, tem que ser assim, isso, papapá, e daí vai ser o começo. E é a verdade, acabou. Né? Não, os modernos queriam romper de fato com a escolástica. Né? Era o objetivo deles, na verdade. Então, esses dois princípios aí da finalidade do homem vai ser importante para depois, que vocês vão falar sobre os outros capítulos do compêndio aqui de Doutrina da Igreja, para lembrar disso aí. Né? Porque às vezes aqui fala meio complicado também. Complica a jogada. Né? Então é bom de saber que o que eles estão falando, o que a igreja fala é que tudo deve ser ordenado para esses dois fins aí. O fim para que o homem se satisfaça terrenamente e para que ele se satisfaça depois da morte também, indo para o céu. Né? Então isso que é importante. Isso é a base da doutrina. É a doutrina. Como isso aí já perdeu, não faz mais sentido hoje em dia, nem buscar a verdade, nem salvar a alma, a igreja começou a pegar coisas que estavam acontecendo e começou a corrigir, por isso pode falar uma doutrina. Né? Então a igreja está vendo que estava surgindo o comunismo, está vendo que estava surgindo o nazismo, está vendo que está surgindo as relações internacionais de países, está vendo que os comandantes já não estavam preocupados mais com proteger a igreja, e sim aumentar o poder do Estado, né? Que não estavam mais formando pessoas para contemplar a verdade, sim formando cidadãos. Então a igreja começou a ver isso aí e começou a fazer suas encíclicas, A encíclica não foi a igreja, vou fazer uma encíclica e fez, não, isso são vários, as encíclicas são documentos papais, né, feitos nos últimos 3 séculos. Né? A igreja que pegou claro que ela pegou e levou muito para o Concílio Vaticano II, ela pegou só os compêndios as doutrinas do Concílio Vaticano II praticamente. Muito pouca coisa de São Tomás de Aquino, dessa outra que é a imortalidade, que é importante. Então tem muito pouca coisa isso aqui, né? Tem mais documentos do João Paulo II, do João VI, né? O Paulo VI. Então tem muito disso aí, né? Basicamente João Paulo II, né? E tem do Papa Francisco, né? Então às vezes cria uma certa confusão, quando a gente vai ler, a gente não entende o que ele está falando. Quando ele fala em pobreza, quando fala em fraternidade, quando fala em amizade social, do que ele está falando? Então tem que ter sempre em mente que quando se fala em amizade social, em fraternidade, quando fala dessas, tem que levar em conta esses dois fundamentos que eu falei para vocês, esses dois fins aí, para vocês poderem entender do que eles estão falando, senão fica muito embaçado mesmo. Né? Fala em diversidade, fala em pobre, temos que terminar com a pobreza. Por que não tem que terminar com a pobreza? Por que é uma coisa impossível e não é função da igreja terminar com a pobreza? A gente consegue ver Deus vivo em 3 situações, perceber Deus em 3 situações. A primeira, através da palavra, do Evangelho. Ali não foi escrito por Deus, mas foi inspirado por Deus. Então, quando tem a palavra, ou você vê o que Jesus, uma parábola de Jesus, então tu vê que é o próprio Deus, a palavra viva, não morta, que está falando. É a palavra de Deus, então você vê Deus por trás daquilo ali. Então a primeira forma de você perceber Deus vivo, aqui presente, é através da palavra. A segunda forma, que é a mais perfeita, é através da Eucaristia. Então sabe que naquele pão, naquele vinho está Jesus Cristo ali mesmo. E a terceira é no pobre. Né? E a pobreza... Então se você terminar com o pobre, é você terminar com a palavra. Se terminar, então é você terminar com a Eucaristia. Jesus Cristo se revela no pobre. Ele disse: você deu de vestir para esse fulano, você deu de comer, você deu roupa, você deu. Eu estava ali. Não que o pobre seja Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava ali. Ele está por trás daquilo ali. É verdade, diz na Bíblia que sempre existirá pobre. Jesus falou. Jesus Cristo tem que sempre existir.
Pobre sempre haverá entre vós. Por quê? Porque o pobre é o instrumental de Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifesta no pobre. É que ele não está falando em classe social, você confunde o pobre com classe social, com função de trabalho, com pobreza material. Mas Jesus Cristo não está dizendo isso aí. Como que ele se manifesta no pobre? Não é pela questão da simplicidade? Ele se manifesta, o pobre é um instrumento para que você olhe para o pobre e você perceba que ali tem Jesus Cristo. Jesus Cristo está ali. Jesus Cristo está na palavra, na Eucaristia e no pobre. Mas o pobre não é Jesus Cristo, Jesus Cristo está ali presente. Para que você tenha a possibilidade, de pôr em prática aquele mandamento que diz amar o próximo como a ti mesmo. Para ajudar o irmão, para ajudar o próximo. Você vê que aquele pobre que está ali, claro, o que tu vê é a parte material do pobre, né? Mas tem que ver que por trás daquilo ali tem Deus. Uma maneira de ter a pobreza espiritual. Tu vê também alguém depressivo, alguma coisa assim. Aí é uma outra linha de pobreza também que a gente observa, que a gente também. Tu visitar um doente no hospital, as vovós do asilo. É saber ser irmão. Né? Exercitar a caridade no meio dos pobres. Isso. Pobre de tudo. Não, Não, isso eu entendi que assim, a liberdade, eu achava assim, que o livre-arbítrio entra a pobreza. Que nem todo mundo quer bonança e riqueza. Tem gente que não tem essa ambição, não tem essa vontade. E eu acreditava que as pessoas tinham o direito de ser pobres, até miseráveis, se eles quisessem. Sim, é o livre-arbítrio. Sabe? Eu digo assim, nem todo mundo vai querer estudar e ser Tu pega um São Francisco, por exemplo, ele era rico. Ele abdicou. Ele abdicou, ele quis mudar o sentido da vida dele. Ele sempre foi pobre. Pobre de espírito, né? Em espírito. Ele sempre foi. Só que ele tinha muito dinheiro. Não tinha nada a ver com o espírito dele. Ele era pobre, só que ele mudou o estilo de vida, ele não quer mais dinheiro. Eu vou continuar sendo aquela pessoa que eu sou. O São Francisco ele não se transformou numa outra pessoa. Ele só mudou o sentido da vida dele. Daí é para adaptar também essa palavra do pobre. Mas eu achava que era pobre mesmo, sem dinheiro. Não, isso é a parte que você enxerga. Isso é instrumentalização, é a parte que você enxerga, a parte material. Até São Francisco, eu li isso, é um historiador. Ele até é marxista, mas até eu já vi alguns comentários sobre ele, uns marxistas honestos, que é o Jacques Legoff. Né? O Jacques Legoff, ele fala, né, de São Francisco até que possivelmente, né, isso aí não é comentado, isso daí possivelmente, por exemplo, ele morreu de lepra, porque ele cuidava dos leprosos. Né? Então tem essa possibilidade, não significa que é certo, mas é uma possibilidade. Né? Tanto é que ele morreu muito rápido e muito novo, né? Ele tinha 36 anos. O outro, por exemplo, vai pegar ali Santo Inácio de Loyola, por exemplo. Ele era rico. Sim, rico na época, né? Ele disse, não quero mais. Dá pra ele era pobre, né? Não, mas eu acho que essa verdade deve existir. Mas tem, por que não tem? Não, é que não é esse o problema. Sim. Eu achava que não era nesse sentido de pobreza. Era pobreza mesmo. A pessoa, eu não achava que era, por exemplo, assim... É só um modo... não era a pobreza de espírito, sim, sabe? Pobreza de saúde, pobreza de... Eu achava que era uma pobreza de dinheiro mesmo. De condições de se manter, de alimentação básica, higiene básica. Tem pessoas que podem tem como fim, isso que eu estou falando para ti, o fim não coloca no dinheiro. Não, mas eu não quero, eu quero pôr um fim numa outra situação. E você pode abdicar da parte material, financeira, e, por exemplo, ir para um convento, né? Ou ir para uma ordem, ou sei lá, fazer uma coisa. Tem gente que vê a riqueza como uma coisa ruim, né? E a gente pode. Não é ruim. Tudo é bom. Tudo é bom, desde que você ordene, não esqueça isso. Sim. Tudo é bom, desde que você ordene por teus dois fins últimos. Sim. Contemplar a verdade, se você tem riqueza e aquilo está te atrapalhando você contemplar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade, nesse mundo que tu vive, está te atrapalhando. Riqueza, eu acho não é problema, não é problema, não, nada é problema. A riqueza para ajudar os outros, isso. Eu acho fundamental. Depois tu vai ver que aqui vai dizer, tem a parte como é que você age com o dinheiro, com as riquezas, eu não entrei ali nada, porque daí já era fazer outra parte. Sobre o bem comum, né?
Tem o bem comum. Para que é o bem comum? Tudo só vai fazer sentido se você ordenar isso aí lá nos 2 fins do homem, senão não faz sentido. Eu posso ter muito dinheiro, posso ter muita fazenda, posso ter tudo. Desde que aquilo seja um meio para que eu possa ordenar isso meio e ordenado ao fim, os 2 fins últimos, senão não faz sentido. O último meu e o último das pessoas que vivem na minha comunidade. Sim, claro. Eu acho que tudo tem a ver com essa ideia da finalidade. Claro, tudo tem a ver. Porque, por exemplo, assim, pega a história de Santa Bernadette, né, de Lourdes. A família dela era pobre mesmo, que era tipo esse daqui toda a casa deles, era um cômodo, viviam todo mundo ali, né? Então, e não tinha essa estrutura aqui e tal, eram aquelas casas de pedra antigas, assim, enfim, né? Só que aí tu olha, tu vê assim, o objetivo de vida deles, mesmo na pobreza, eles tinham esse olhar para o céu. Então, isso faz toda uma diferença também, né? No entendimento da própria vida, né? Então, tu entender isso. E se tu não tem isso, então tu vai botar a culpa no rico, porque o rico tem demais, aqui não me dá. Então tu vai buscar essas causas, nessas ideias socialistas, por exemplo. Aí tu vai achar que ali é a felicidade. Aí tu vai ordenar para esse caminho, né? Então literalmente tu vai desvirtuar o objetivo final. E aí tu vai ficar impregnado disso. Quem que vai fazer? Alguém de você vai fazer aqui o capítulo 8 sobre comunidade política? Vamos ver qual que é a hora. Não, foi mudado. Não, o Leber é comunidade internacional. Tu lembra qual é o teu assunto? Princípios. Os princípios. Comunidade política não é de vocês? Não. O teu não é? Não, que daí tem aqui a encíclica Immortality Dei, que seria interessante para aquele capítulo. Ali eu vejo quem tem. Pessoal, então era isso. Então, assim, a aula de hoje era para dar esse embasamento aí, para que a doutrina sobre a igreja tenha esses 2 fundamentos, aí são esses 2 fins do homem. O fim do homem enquanto homem terreno, natural, um animal racional, que esse é o conceito de homem, né? Que é o fim último, contemplar a verdade, né? E a salvação da alma sob o ponto de vista da revelação. Né? Então, tudo tem que ter esse fim. Para você poder entender a doutrina da igreja, tem que estar ordenado a os 2 fins aí. Senão é difícil entender. Então é buscar as verdades terrenas e a verdade. Buscar a verdade. A verdade verdadeira. Não importa a verdade. Verdade é verdade. Não é o sentido da vida eterna. Qualquer verdade. Qualquer verdade. Missão da igreja e doutrina. Claro que, daí, para finalizar, faltou dizer o seguinte, que o fim último espiritual tem que estar ordenado. Tem que ordenar o fim da busca da verdade. Né? Então o primeiro, que é o fim nosso, o fim terreno, tem que estar ordenado ao fim espiritual. Também existe uma ordem, entendeu? A hora que você contempla a verdade, obviamente está ordenando isso à revelação. Uma pessoa aqui na terra que contempla a verdade, essa pessoa vai caminhar na perfeição do homem. Ele vai chegar na perfeição. O que é a perfeição humana? O que é o homem perfeito? É aquele homem que conseguiu atualizar todas as potências da busca da verdade, conseguiu contemplar só a verdade no final. Então esse homem está ordenado. E ele não consegue fazer isso sem a graça. Né? Ele não consegue fazer isso sem as virtudes, sem os dons do Espírito Santo. Ele não consegue, ele está integrado. Né? E aí nessa busca sincera pelas verdades, ele acaba achando a verdade de Cristo. Exatamente. Ele acaba descobrindo a verdade plena, né? Na revelação. Exatamente, chega na revelação. Certo? Então tá. Boa noite, pessoal. Até a próxima aula e todos vão com Maria.